Bate bola com César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol da Mix desta sexta-feira. Beto, tá pegando fogo o Campeonato Brasileiro, hein? É sem dúvida o campeonato mais emocionante desde a era dos pontos corridos. Ontem, no Clássico do Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Vasco por 2-0. Enquanto que em Curitiba, Atlético do Paraná e Inter de Porto Alegre não saíram do 0-0. O outro jogo de ontem à noite foi a vitória do Fortaleza 3-1 contra o Curitiba. Depois desses resultados, o Inter, que é o líder da competição, mas já está vendo o Flamengo pelo retrovisor, né? O Inter tem 66 pontos ganhos e o Flamengo 64. Diminuiu para 2 pontos a diferença entre o líder Inter e o vice-líder Flamengo. E veja só, Beto, na próxima rodada, o Flamengo vai jogar domingo, 8h30 da noite, em Bragança Paulista contra o Red Bull. O Red Bull que vem obtendo bons resultados, é o melhor time do segundo turno do campeonato. O Inter só vai jogar na próxima quarta-feira em Porto Alegre contra o Sport Recife. Em linhas gerais, o adversário do Inter é mais fácil, né? O Sport que vem lutando para não cair. Aliás, o Sport que joga hoje contra o Botafogo. Então, só repetindo, Inter lidera com 66 e o Flamengo é o segundo com 64. E um detalhe, hein? Os dois vão se enfrentar na penúltima rodada do campeonato. Realmente bastante emocionante esta reta final do Brasileirão 2020 com um prosseguimento em 2021. Lá embaixo, os últimos 4, Sport Recife, Goiás, Curitiba e o Botafogo do Rio de Janeiro. Bem, Beto, o Palmeiras já conhece o seu adversário na semifinal do Mundial Interclubes. Ontem, o Tigres do México venceu o Ulsan da Coreia por 2-1. E o Palmeiras, portanto, vai enfrentar o time mexicano no próximo domingo às 15 horas. Já o Bayern de Munique jogará na segunda-feira, também às 3 da tarde, contra o Al-Ali do Egito, né? Então o Palmeiras joga domingo às 3 da tarde contra o Tigres e o Bayern na segunda-feira contra o Al-Ali do Egito. O Beto, uma informação que ontem deu uma sacudida, né, nos meios palmeirenses. O Paris Saint-Germain, que está sem técnico, fez uma proposta milionária para o Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras. No Verdão, ninguém quer falar absolutamente nada sobre o assunto, até porque o Palmeiras tem um jogo decisivo pela frente, uma decisão pela frente domingo e depois talvez contra o Bayern, né? Mas eu não sei não, hein? Essa proposta do Paris Saint-Germain para o Abel Ferreira deve balançar um pouquinho aí o técnico esmeraldino. O São Paulo, que ainda continua atrás de um técnico, ontem recebeu um não do Galhardo. Não foi bem um não, né? O Galhardo, atual técnico do River Plate, pediu só 5,5 milhões de reais para ser o novo técnico do São Paulo. Evidentemente que é uma proposta que está totalmente fora dos clubes brasileiros. O São Paulo agora parte para Esqueloto, ex-técnico do Boca Juniors. São Paulo que ontem anunciou a venda do atacante Brenner para os Estados Unidos, hein? No Santos, a preocupação da diretoria do Peixe é renovar o contrato com o técnico Cuca. Mas o Cuca anda meio chateado com a diretoria do Santos. O time da Vila Belmiro não está dando aquilo que ele esperava. Não sei não, Beto. Acho que dificilmente o Cuca vai permanecer na Vila Belmiro. No Corinthians, o departamento médico do Corinthians está fazendo de tudo para recuperar o Casares, né, para o próximo jogo do Timão, somente na outra semana contra o Atlético do Paraná. Em relação ao futebol aqui de Limeira, a Inter, nós já estamos informando durante toda a semana, amanhã terá um jogo treino contra o 15 em Piracicaba. Este jogo está marcado para as 10 da manhã, lá no estádio Barão da Serra Negra. Aí na próxima semana, a Inter vai enfrentar a Caldense no Limeirão e depois o Corinthians lá no CT Joaquim
Joaquim Grava, na capital paulista. A Inter que vem se preparando para iniciar a sua participação no Paulistão no próximo dia 28 contra a Ferroviária na cidade de Araraquara. São estas as informações do esporte nesta manhã de sexta-feira para o nosso Farol da Mix. Um excelente final de semana para todo mundo e até a próxima segunda-feira. Tchau. Valeu, César. Tchau. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação e a contribuição no programa desta sexta-feira.